Olá a todos, bem-vindo de volta. Estou eu aqui para o segundo vídeo e dessa vez, né, tendo feito a introdução, trarei para vocês conteúdo referente ao que se propõe o canal. Ah, Antes de começar, deixe seu like, se inscrevam, comentem para eu saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam e que conteúdo vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Então hoje eu resolvi falar para vocês sobre uma coisa que é muito comum e apresenta muita dificuldade entre os falantes de português que estão aprendendo inglês, que é a diferença entre os verbos to say, to tell, to speak, to talk. Quando você pega esses verbos, né, dependendo do contexto no qual eles estão inseridos numa frase, eles vão apresentar a mesma tradução: falar. E é daí que vem a grande parte dos problemas dos brasileiros, né? Porque apesar deles terem essa tradução em comum, eles são empregados em ações em contextos diferentes. E ao longo da minha experiência, eu notei que isso é uma coisa que fica um pouco off nos brasileiros que estão aprendendo inglês. Então vamos lá. Então, o conteúdo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, utilizar exemplos, em que situações utilizar, as implicações quando eu uso um, as implicações quando eu uso outro e por aí vai. Ok? Então continue aí comigo e vamos nessa. O primeiro verbo que eu gostaria de falar com vocês é o verbo to speak. To speak. O verbo to speak, como eu já mencionei antes, ele tem a ideia de falar. Ele traz a ideia de falar. Mas todos os outros que eu vou mencionar nesse vídeo, eles também podem vir apresentar essa ideia. Então, me pergunto, Daniel, em que contexto eu posso usar o falar? Como to speak. Eu vou usar o verbo to speak quando eu estiver dando a ideia, eu falo tal língua, ela pode falar tal língua, nós falamos tantas línguas, nós falamos em tal língua ontem, eu falei bem sobre o filme ontem, ela falou mal sobre o filme, ela sempre fala mal sobre esse filme, ok? Então nós vamos usar nesse contexto o verbo to speak. For example, I speak English. Eu falo inglês. É uma língua que eu falo, é uma língua na qual eu uso para me comunicar. I speak English. And I also speak Portuguese. Eu também falo português. My best friend can speak 4 languages. My best friend can speak 4 languages. Minha melhor amiga pode falar 4 línguas diferentes. Então eu vou utilizar o verbo to speak para estar no contexto de falar alguma coisa, falar alguma língua. Para isso eu vou usar to speak. O próximo verbo que eu vou falar sobre é o verbo to talk. O verbo to talk, que também falar. No entanto, ao contrário do to speak, que eu falei agora há pouco, o verbo to talk ele vai trazer mais a conotação de conversar, de manter uma conversa. E vamos lá. Então, vamos imaginar uma situação na qual eu esteja estudando, né? Aconteceu um problema e eu quero falar com o diretor da escola. Qual a melhor forma de pedir à secretária permissão para falar, para conversar, nesse caso, com o diretor? Can I talk with the principal? Can I talk with the principal? Então, conversar, o verbo é to talk. E para terminar, os 2 verbos que eu vou falar agora é o verbo to say e o verbo to tell. Esses verbos, eles são, ao mesmo tempo que parecidos, eles são um pouquinho diferentes no seu uso. Assim como os outros falados anteriormente, eles também podem ter contexto de tradução de falar. Mas o contexto melhor na qual eles estão inseridos é o contexto de dizer, do verbo dizer. Então vamos lá. I said yesterday many bad things about you. Eu disse ontem muitas coisas ruins sobre você. I told yesterday many bad things about you. De novo, nesse contexto,
os verbos têm a mesma construção gramatical e também o mesmo uso, a mesma tradução, o mesmo sentido, que é o sentido dizer, ok? Mas agora nós vamos falar um pouquinho do momento que eles se separam um pouco quanto à construção gramatical. Eu posso dizer alguma coisa, mas eu também posso dizer alguma coisa para alguém. E é nesse momento que esses dois verbos vão ser um pouco diferentes. Quando eu digo alguma coisa para alguém e eu uso o verbo to say, eu vou ter que usar o to. Eu disse ou digo algo para alguém. I say something to someone. I say something to someone. Então, nesse caso, quando eu uso o verbo to say para demonstrar que eu digo algo para alguém, eu vou ter que usar o to para me referir a quem eu estou falando. Vamos lá num exemplo. I say to my best friend, he has to study English. I say to my best friend, he has to study English. Nesse caso, eu digo algo para alguém. Eu digo para o meu amigo que ele tem que estudar inglês. E o tell? Como é que eu vou utilizar o tell para dar essa ideia? É muito parecido. Só que, ao contrário do say, quando eu digo algo para alguém utilizando o verbo to tell, eu não vou usar o to. I tell my roommate he has to cook for me. I tell my roommate he has to cook for me. Então, quando eu uso o verbo to tell, eu não vou utilizar o to para me referir para quem eu estou dizendo algo. O vídeo é curtinho, né? São só 4 verbozinhos, eles são bem simples, né? Na maneira de se utilizar. Só temos que prestar bastante atenção quando eles forem para o passado, que alguns deles são regulares, outros são irregulares, qual forma a gente vai ter, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu quero que vocês saiam desse vídeo com a certeza que vocês conseguem utilizar nos contextos diferentes os verbos to speak, to talk, to say, to tell. Thank you so much for your attention. Muito obrigado por sua atenção. And I see you next video. And don't forget, press the like button, subscribe to my channel, and click the bell button so you have the notifications for the next videos. Through the next videos, I'm going to be asking you to interact with me, to develop designers for the videos, and I'll be offering things in return such as online classes and evaluations and things like that. But that's a topic for the next videos. Keep watching my channel and thank you so much for your attention. Bye bye!